vai Ah, tentar. já está gravando. Bem, então estamos aqui no dia 11 de novembro de 2021, com mais um encontro aqui do Boteco Virtual, né? Que nasceu aí do diálogo, da troca de ideias da Uri, né, comigo, e chamam até de esse encontro virtual, né, de redução de danos, né? Dado o problema da pandemia, que não pode se encontrar presencialmente, estamos na expectativa, né, que em breve isso seja plenamente possível. Então, conversando com a Uli aí, chegamos à ideia de fazer esse boteco virtual. Como qualquer boteco, né, como qualquer boteco, é um depoimento, é uma conversa, né, informal, como se fosse, né, num boteco presencial, trocando algumas ideias e conversando livremente. Boteco é um local onde os amigos se encontram, né? E é um local também onde se faz amizade, né? Onde se conhece pessoas novas. Então, essa que é a ideia geral, né? E o objetivo, né, da gravação é que nós acreditamos que esse bate-papo informal, que tem um prazer em si, né? Estar aqui conversando, trocando ideias e tal, ele já é prazeroso. Mas acreditamos na possibilidade, né? Na possibilidade que esse nosso bate-papo informal se torne, né, no futuro, para uma plateia virtual, daqui muitas décadas ou séculos à frente, um documento histórico, né? Então, estamos registrando, né, com esse objetivo. E esse material ficará devidamente preservado, catalogado no Museu da Imagem do Som de Campinas, né? E quem sabe, talvez, né, um historiador do futuro, assistindo aqui o nosso bate-papo informal, possa ter alguma utilidade, pode servir como algo que permita ele compreender nosso tempo, né, nossa época. Por isso que a gente começa nesse registro, datando, né, e se apresentando. Então, sou Orestes Toledo, e professor do ensino médio de História e trabalho no Museu da Imagem do Som de Campinas. E agora vocês façam a apresentação formal, pois né, o bate-papo aí corre solto e livre. Bom, meu nome é Uli, falo de Campinas, estou fazendo cinema no momento e estou numa busca profunda sobre esse ser aqui, ou não tão profunda assim, né? Vai saber. Beleza? Luiz. Bom, meu nome é Luiz Humberto. Eu assisti um outro dia uma edição do Boteco, onde o Orestes orientou que dissessem como eu gostaria de ser visto. Lembra, Orestes? Eu Sim. gostei dessa ideia. Eu não sou, eu gostei de ser visto, né, tal como. E eu até criei alguma coisa agora há pouco, enquanto a Uli estava ainda atrás do computador dela, eu criei aqui uma imagem, uma metáfora de como eu gostaria de ser conhecido e visto. Então, vamos ver se eu consigo transmitir aqui, mesmo lendo ali em cima um pouquinho. Eu imagino que eu gostaria de ser como um camaleão, que por onde passa vai adquirindo a sua cor, seja quando passasse pela dor ou pela alegria, pelo fracasso ou pelo sucesso, pelos tombos, né, as coisas que acontecem no cotidiano, que esse camaleão adquirisse essa cor, que no final a sua da sua resiliência. E eu estou dizendo isso porque o Luiz Humberto ele deixou muitas coisas para trás que teriam dado assim grana para ele ser um artista. Então, em troca desse sonho, eu deixei algumas coisas que me deixariam financeiramente bem, mas eu preferi ser esse camaleão artista, entendeu? É isso. Então, meu nome é Luiz Humberto, moro em Campinas há 52 anos, vim de Minas Gerais,
vim para cá pré-adolescente, já com um pouco de sangue de artista na veia. Já escrevia pequenos poemas e de lá para cá não parei mais. Vamos lá, João. João. Seguinte, eu peguei até um golpe pensando que é virtual, né? E eu não conhecia esse formato, né? Mas a questão do boteco, sim. Fui convidado pelo Humberto, fiquei muito feliz pelo convite. Né? Conheço o Humberto já de algum tempo, do tempo da feira, da Carlos Gomes, né? Feira Rico. O Orestes, eu conheço ele também pelo NIS, a gente já fez alguma coisa lá no NIS. Né? A Yuri, agora que eu estou conhecendo virtualmente, né? Sou artista plástico. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Redenção da Serra, que fica perto de Taubaté, lá no Vale do Paraíba. Morei em 83, 84, eu estava em São Paulo. Eu conheci minha ex-esposa, né, e vim aqui para Campinas. Me casei, né, e formei uma família em Campinas e comecei a atuar na área de artes plásticas, porque eu sempre atuei na área de artes plásticas. Tá? Desde Redenção da Serra, lá tinha um movimento muito grande de arte, tem vários artistas lá. Né? Não era um grupo, mas a gente convivia muito. Né? Tinha o Justino, que a gente frequentava muito a casa dele, o ateliê dele, e ele acolhia muita gente e ajudou muito a gente na questão de artes plásticas. Né? Era ateliê livre que tinha. Né? Eu, assim, eu preciso dizer que eu cresci no São Paulo, né? Anterior eu fui para o Rio também, trabalhei numa agência de propaganda no Rio, né? E aí em 87 eu vim para cá, como eu já falei, e aí eu comecei a atuar, né? Na área de artes plásticas. Eu fiz o circuito de artes plásticas, até ontem a gente estava conversando, Campinas, né? Desde do Perina, que tinha grupo. Eu acho que o Orestes tem uma memória e um mapeamento melhor, né, desse grupo. Né? Em 91 eu comecei a fazer um trabalho no Cândido de artes plásticas, né? E que eu fiquei quase que 15 anos no Cândido trabalhando. Essa é a minha trajetória em Campinas. Deixa eu aproveitar essa deixa e fazer uma perguntinha, Orestes. Você está escutando esse áudio com retorno ou sou só eu? Eu estou. Não é o meu, não, né? O meu tá também? Não sei. Não, mas tem um barulho no fundo. Tem. Será que é da minha caixinha? Eu virei até de cabeça para baixo para ver se melhorava. Eu fico pensando, será que se a gente... existe a possibilidade de vocês colocarem um fone de ouvido? Eu também não sei se é isso. Se Mas isso... eu vou ter que procurar onde está o meu fone de ouvido. Deixa eu ver aqui. Aí. Achar um fone de ouvido no boteco é fogo. Dá um tempo aí que eu tenho ali. Vou ver, aliás, não deixa a cerveja. Bom, eu ia tirar. Parece-me que com o fone de ouvido dá eco, não é isso? Então, eu não sei Eu se... esqueci de fone de ouvido, porque o meu tá lá no fundo aí. Eu acho que pode ser alguma caixinha de som que tá trazendo esse retorno, né? E aí a gente meio que tá ouvindo duas vezes os áudios. Eu acho que atrapalha um pouquinho a escuta, mas se não tiver como resolver, não tem problema. Ô, João, estica a mão aí, pega um aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Nossa, tão pertinho. Tá aí, Joga vamos aí. ver se é. Vamos ver se é o Luiz. Espera um pouquinho.
vai enchendo a linguiça aí, não dá branco, não. No teatro não pode dar branco. Bola branca. Cadê o Caco? Ah, Orestes, Orestes tem algumas histórias que eu sei. Você é o ponto, Orestes. Vamos conversando aí. Vai lá. Vamos aguardar aí. Pronto, já desembaracei. Fale alguma coisa aí. Mas eu queria aproveitar, Luiz Humberto, depois também para o João, né? Mas perguntar, que acho que é interessante, Eu acho a que sua atividade artística. Né? Melhorou, não melhorou? Eu acho que está melhor. eu acho que melhorou sim. Não, tem um pouquinho ainda no fundo. Tem um pouquinho ainda. Será que não é a caixinha do João? Ah, mas não está tão Eu agressivo tô no como estava celular. antes. Ah, tá. Entendi. Não consegue nenhum foninho por aí? Ó, tem Dá para esperar uma meia horinha? Dá, com certeza. Porque Espera aí. aí fica top show. Espera aí. Ô, João, pega aqui, ó. Joga aí, pô. Ó, mas o problema é que não para no meu desenho. É que a gente não sabe até que horas vai essa conversa, né? Melhor garantir um áudio bem limpinho. Pronto. Então, Estou tá me ouvindo. ouvindo, Orestes? Eu estou ouvindo. Tá, Uli? Uli, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Obrigada, viu, Luiz? Sem eco, sem nada. Tem um eco ainda, né? Ainda tem um eco? Mas eu acho que tá melhor do que antes. Parece que Dá pra editar diminuiu pela depois, né? metade. Dá para editar esse pedacinho? Depois dá, né? Tá. Ou deixa que é bem original? Isso. Não tem problema. Faz parte, né, do processo. É a cadeira do bar que tá faltando, tá quebrada. Tá com o pezinho ruim. Sim. Foi a partir de 1990, eu prestei concurso público e lá estou até hoje. Outra questão é a minha relação anterior, né, ao MIS, que é com o cinema. Então, o meu interesse por cinema vem desde a infância, antes de eu saber até que existia interesse pelo cinema. Experiência concreta, né, de cinema, eu tive no período dos anos 70, 72, 73, que era o Super 8. Né? Então, eu participei do movimento Super 8 em Campinas, através de uma figura assim, histórica importantíssima, e que o nosso amigo aí, o Robson, né? Ele está fazendo um documentário sobre o Getúlio Galdilei Grigoletto. Né? O Luiz Humberto também conhece bem. Então, o Robson resolveu fazer um documentário sobre ele. Por que ele é importante? Porque e foi através do Getúlio Galdilei que eu comecei a fazer cinema, em Super 8, né? Porque ele tinha um grupo muito interessante, o título, eu sou fiel a esse título até hoje, que era Cinema Experimental de Fundo de Quintal. É o nome do grupo. Cinema Experimental eu achei interessante, porque eu vejo na expressão
artística, e no caso do audiovisual, um experimento. Né? Eu não vou fazer o que a Rede Globo faz, o que Hollywood faz, que eles já fazem muito bem feito, e nem tenho o capital e a parafernália eletrônica, a equipe, a produção para fazer isso. Né? Então, o cinema experimental não é um gênero. O experimental é uma invenção. Cada um faz do jeito que quiser. E está fora do mercado. Né? Ele não tem esse caráter de disputar o mercado. E eu acho legal também o cinema experimental e de fundo de quintal. Né? Porque o cinema experimental, ele dá uma ideia assim, muito intelectualizada, né? Coisa assim... Tal. O fundo de quintal é o pé no chão. Isso porque na casa do Getúlio, a gente se reunia no quartinho, no fundo do quintal da casa dele. Né? Foi com ele. Né? Nós fizemos filme Super 8. Depois, sempre assistindo muito filmes, frequentando o Centro de Ciências, Letras e Artes, outros cineclubes da cidade, frequentando o museu desde quando ele foi fundado, né? Foi fundado por lei em 75, inaugurado em 76. Na universidade eu participei do cineclubismo, criamos na PUC, né? Eu estudava à noite, trabalhava de dia, criamos um cineclubismo, e então aprendi muito, né? No MIS. Eu sou, até hoje, um frequentador do MIS, né? Não apenas um trabalhador do MIS. E aí eu passei a fazer coisas em VHS, né? Que é o acessível, e hoje em digital. E tenho um prazer de dizer aqui que tudo que fiz até hoje é com Luiz Humberto. Né? Criativamente, ele como ator, como diretor, Luiz Humberto se transformou até em ator. Entendeu? Ele acha que eu sou ator, né? Quase consegui. Olha só, tá longe. Viu? Não, mas alô cinema, eu tô lá. Carrego o tripé, seguro o microfone, qualquer coisa. Qualquer tipo de cinema. Então, resumidamente, eu acho que a expressão artística pode ser não uma profissão. Nada contra que seja, mas ela é, acima de tudo, necessidade humana. A gente tem que colocar para fora, né, aquilo que entrou dentro da gente, a gente reelaborou, prazeres e dores, né, anjos e demônios, e transforma numa narrativa. Se a gente não tiver uma narrativa, aí a reação, né, diante da realidade normalmente vai pela violência, né, ou pela indiferença, que é uma violência contra si mesmo até. Então, resumidamente, é isso. E seria interessante também, já que eu com o Luiz tenho bastante contato, né? Inclusive com o João, durante muito tempo tivemos contato, também um artista que eu admiro, né? Respeito pela pessoa que é e pelo tipo de arte que faz. Você fala artista, é um termo muito amplo. Muita gente se encaixa como sendo artista, ou muita gente recebe o rótulo de artista, muita gente se autodenomina artista. Mas o que a gente discute, qual é a essência do artista? Né? Aquilo que é atemporal, né? Antes da gente nascer, depois da gente morrer. E acho que vocês dois, né? No campo da artes plásticas, no campo do teatro, do cinema, e também de artes plásticas, né? Eu acho que o Luiz Humberto, né, e o João são representantes, né, dignos do que seja essa essência artística que antes, né, de ter mercado, depois de ter mercado, sempre existirá, né? Então, por isso que é interessante, né, nosso bate-papo, porque a gente nunca teve a oportunidade de conversar, né, sobre isso, sabe? Perguntar para o João, né, a sua construção de identidade, sou um artista, sobre a sua arte, a relação com a sua arte, o que está fazendo hoje, e até mesmo com o Luiz Humberto, né, porque o nosso contato é mais em cima do trabalho concreto, né, de fazer as coisas, fazer o cinema, fazer o roteiro, né, a filmar. Eu acho que seria interessante. Eu, até pessoalmente, ficaria... E acho que tem importância, está sendo gravado, fica aí para a posteridade, e é importante que aqueles no futuro, essa plateia virtual do futuro, ao ver e ouvir vocês, é importante que saibam que vocês existem. Então diga lá, o João, o Luiz aí, diga aí essa questão de que momento você se sentiu
artista, o que é para você ser artista, e a sua produção. O que você faz, o que você faz, a relação com a sua produção, o que você está fazendo atualmente, né? Artista faz sempre. João, deixa eu fazer uma adenda aí, porque o Orestes não está nem sabendo daquilo que eu te falei ontem. Ele nem está sabendo também de que ele será porque o artista ele se expõe é para todos os olhos do mundo, né? Ele é uma vitrine. Gosto muito do seu trabalho, João, da sua linguagem, da sua busca, né? Desse domínio todo aí. Orestes, ontem eu convidei o João para o ano que vem a gente trabalhar juntos e fazer um documentário sobre o trabalho dele. Muito Entendeu? boa notícia, hein? Então, você não esperou, mas você é o que vai fazer a captação para o diretor. A gente Sim, vai conversar, fazer uma farofa e produzir esse trabalho do João. E talvez, para dar um contraponto, o João, como artista plástico, e talvez um outro artista com uma desta questão do artista, né? Essa coisa do fundo do quintal, perdi um pouco a fala, mas me veio uma frase de um artista do Cândido, que numa brincadeira ele estava em um outro ateliê. Eu costumo brincar muito e eu fiz uma brincadeira com o desenho dele e eu uso essa frase até hoje, porque foi uma coisa muito séria. Ele virou para mim e falou: olha, não brinca com isso não, que isso é a minha devoção. Então a frase ela parece um pouco religiosa, porque ele era religioso. Quem falou essa frase foi o Mário da Silva, que era do grupo de artistas lá do Cândido, né? E a gente estava, depois que eu saí do Cândido, eu passei eu passei para o ateliê do Catani, e aos sábados eles iam pelo menos uns 7 iam para lá. Aí, em uma dessas idas no sábado, eu brinquei com ele e ele me falou isso. E isso ficou, eu sempre repito essa frase porque é uma frase muito forte, né? Depois da frase do Mário, que quando o doutor não mata, a tinta cura, essa é uma outra frase que para mim é muito profunda, né? Porque essa devoção é isso mais ou menos que o Oreste está fazendo. Não tem essa coisa do profissionalismo, né? É uma coisa que está dentro. Não dá nem para explicar. Às vezes não dá para explicar necessidade, né? como a gente ele tropicou na pedra, bateu a cabeça na parede e começou a fazer, né? Eu não sei explicar muito bem isso, porque a história fica um pouco longa. No Jardim da Infância, geralmente tem essa coisa de desenho,
né? É. A criança vai, começa a desenhar, e lá em Redenção, o Jardim da Infância era atrás da igreja. Eu ia para o Jardim da Infância, sempre fui aéreo, e aí a única coisa que eu fazia, que eu gostava no Jardim da Infância, era o desenho. Se era matemática, se era qualquer outra coisa, eu não. Se era matemática, eu fugia para dentro da igreja, porque a porta da sacristia ficava aberta e eu já sabia o caminho, fupt para dentro da igreja. Tá, eu cresci e tal, mas. E a minha mãe tinha amizade com a mãe do Justino. Eu acho que era comadre dela, alguma coisa, e algumas vezes ela me levou na casa da mãe do Justino. O Justino, na época, estava morando em São Paulo, já estava ilustrando Dostoiévski, e ele aparecia lá final de semana. Então eu vi aquelas coisas tal, né? E fui crescendo isso. Ele chegou a fazer um desenho meu a bico de pena. Depois, em 70, a cidade foi condenada, a Redenção foi condenada a sumir do mapa. Construir uma represa em Parebuna, e Redenção e Natividade da Serra sumiu do mapa. A represa tomou conta. Redenção ficou um núcleo, que é a igreja, a prefeitura e a Casa da Luz, que tem um esqueleto da Casa da Luz e mais umas ruazinhas que ainda moram gente lá. E ainda, aí entre 70 e 73, o Justino chegou para mim, eu já estava desenhando, então o que eu fazia? Eu desenhava, eu não tinha aula com ele. Essa coisa de sentar, ter aula, não sei o quê. Então eu tenho uma dificuldade de falar que eu tinha aula com ele. Eu pegava os desenhos, fazia os desenhos em casa, punha debaixo do braço e ia para a casa dele. Às vezes eu batia na porta, a mulher falava, ele não está, não sei o quê. Mas eu descobri um jeito que era, atrás do cinema, tinha um caminho que saía lá em cima, porque ele fez um ateliê pendurado no barranco. Né? E não tinha muro, não tinha nada, era cerca de arame, farpado. E aí eu subia, aí eu atravessava, chegava e ele estava dormindo. Eu sentava e ficava ali esperando. Aí ele acordava e tal. Aí eu mostrava os desenhos para ele, aí ele me dava uns toques. Falava, é isso, é aquilo, agora é composição, certo? Composição é isso, tal, não sei o quê. Bom. Então, era assim. A relação era assim. Ele de vez em quando falou, eu vou descer, vou pro bar, vou comprar um cigarro. Aí eu descia, passava por dentro da casa dele, descia, ia no bar do meu cunhado para comprar cigarro. Aí a gente acabava tomando uma, não sei o quê. Eu já estava na idade. Em 73, teve o Salão de Atibaia, Salão de Artes Plásticas de Atibaia. Aí eu comecei a fazer um currículo, a profissionalizar em termos de currículo. Foi meu primeiro salão. O que ele falou para mim? Falou, olha, tem o Salão de Atibaia, mas você manda desenho. Como você está desenhando bastante, manda desenho, porque pintura, você não pinta mesmo. E tem um pessoal que pinta muito. Você vai mandar, você vai ser cortado. Manda desenho, que é mais fácil. Não vai esperando, porque não dá. Eu para mim participar do Salão de Atibaia, eu levei 5 anos para participar. Mandava, era cortado. Mandava, era cortado. Atibaia? Peguei o prêmio, não sei o quê. Atibaia? E aí eu mandei o trabalho, fui selecionado, né? E a gente veio a gasolina, né? No bom sentido, aquela boa gasolina, até Atibaia para a inauguração do salão. Depois de, eu acho que em 96, eu voltei para Atibaia com o pessoal do Cândido, com os artistas do Cândido. Foram pelo menos 8 selecionados. Olha. Então, o meu trabalho começa por aí. E uma outra coisa, a Redenção tem o Adão Silvério, tem o Justino, o Toninho Mendes, o Adão Silvério, e depois, mais novo, tem o João Carlos Branco, que trabalha com escultura, né?
e tem o Fordão também. O Fordão veio para era de Redenção, mas ele foi morar e trabalha com... Ele pinta e é naif. Então, o Toninho, Adão e o Fordão são naif. O João é escultor, ele trabalha com argila e trabalha com pedra-sabão. E o Justino era um impressionista. Olha. E todos tinham, me fez lembrar de uma frase que o Orestes falou, todos faziam, como era a cidade pequena, é que nem Ouro Preto, o que chama mais atenção na cidade? A igreja. Então, a gente vai pintar a igreja, a temática, o Justino era muito voltado, essa coisa do folclore, essa coisa do caipira, a coisa de romaria, cavalo na porta do bar, que dava muita paisagem também. Aí ele conversando comigo, lá tem muito fundo de quintal, João, na Cidade Nova. Tem uns fundos de quintal, e eu já tinha desenhado fundo de quintal na Cidade Velha. Eu tenho uma série, isso de 70, 73, que são rascunho, tudo de fundo de quintal. E eu fiz uma série de fundo de quintal. E essa coisa do improviso, o Orestes fala uma outra palavra, mas eu vou falar do improviso, eu tenho muito no meu trabalho. Né? E trabalhar com material também que é, entre aspas, perecível, que é a chamada arte povera, ou arte pobre. Arte povera é mais chique, que é uma palavra francesa e tal, né? Mas tem uma linha que trabalham muito com a arte povera. Tá? Então, o meu trabalho é mais ou menos, assim, eu trabalho mais ou menos dentro disso. Olha, muito interessante, João, hein? Ao ouvir, não sabia nada disso, mas escutando o João agora, Uma viagem. mais entusiasmado fico eu, né, nessa proposta aí de fazer, né, o documentário. E acho que a palavra devoção, ela é correta, sim, e é verdadeira, porque assim como na transcendência mística religiosa, a arte tem a sua transcendência e tem um mistério. Né? Por exemplo, você não tem como explicar, né, a devoção religiosa, explicar do ponto de vista racional, né? E a arte também. Acho que é uma bela expressão, viu? E também a questão assim do devoto se dedicar àquilo, né? Acreditar naquilo e contra tudo, contra todos, com todos os obstáculos, mantém-se firme na sua fé. Né? Legal. Gostei, viu? Gostei. É o camaleão, enfrentando tudo. Mário tinha isso. Vamos fazer, Luiz Humberto. Vamos fazer. Nós três juntos. Já fechamos o contrato aqui agora. Sim. Né, João? Sem dúvida. Tá. Assino aonde? Recebo quando? Não, você paga depois. A proposta você recebeu, mas você paga depois. Não esquenta, não. Ô, João, eu vou começar pelo seu Justino. Todos nós temos um Justino, né? Um mecenas na vida. O meu foi o grande Geraldo Jürgensen, você conhece, né? Quando você falou que você entrou, você pegava os desenhos e ia até a casa do Justino, cara, na hora eu me lembrei, em 83, 82, acho, já conheci o Geraldo. Ele foi viajar para Ubatuba com o irmão e ia ficar lá uns 12 dias. E eu falei para ele, eu queria mostrar uns desenhos para ver se você acha que eu tenho condição, né? Ele falou, olha, faz o seguinte, eu vou viajar, fica fazendo na sua casa aí, quando eu chegar você me mostra. Fica à vontade. E eu fiz uma caneta mesmo, né? Essa caneta hidrocor, essas coisas aí, no papel, caderno de desenho mesmo, eu fiz uns 50 desenhos. Quando ele chegou, mostrei para ele estava do lado do irmão dele, o Ademar, deram uma troca de olhares assim, e eu me senti pequeno, porque eles não acreditaram. Pelo menos o Geraldo não acreditou que tivesse sido eu, entendeu? Aí passou, acho que um tempinho, uma semana, duas, né?
eu tive a coragem de perguntar, mas não ficou legal? Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar no meu ateliê o dia todo. Você fica numa mesa, eu fico na outra. Você consegue fazer mais um pouco de desenho? Eu falei, consigo. É lógico que com a presença dele ali, né, eu fiquei um pouco intimidado, não perdi a liberdade, né, de criação, mas aos poucos eu fui. E ele percebeu depois que a mesma linha que eu tinha mostrado para ele dos desenhos era a que eu estava fazendo. E ele falou, não, aí ele confessou, eu achei que não tivesse sido você. Muito bom esse desenho, tal, 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 tal. Aí, com o tempo, fui aprendendo a jogar tinta, apanhei pra caramba, mas... Bom, é só para colocar o justino que cada um tem, né, na vida. Sim. E eu não posso me colocar como artista plástico na vida sem citar o Geraldo. Ele foi o empurrão. Foi através dele, porque, inclusive, ele foi até meu padrinho de casamento. Logo depois disso, ele pegou um trabalho, não sei se vocês se lembram, do Chá e Simpatia, lembra? Lembra, João? Chá e Simpatia? Tinha na Coronel Quirino, parece? Era uma Não. casa de chá onde os artistas frequentavam, todos os tipos de artistas, desde os da ópera, de teatro, de balé, todos iam para lá, e lotava aquilo lá. E eu estava lá trabalhando de garçom naquela casa. Além de ser ator, que já estava no segundo ano de conservatório, na verdade, eu trabalho de garçom, mas bebia um pouquinho, comia, tudo junto com os amigos na mesa ali, né? E aí, ali que eu conheci o Geraldo, aliás, já tinha conhecido, mas eu pedi permissão para ele para ajudar a decorar o ambiente. Eu fiquei sabendo que ele ia fazer uma intervenção lá dentro do Chá e Simpatia. Umas coisas loucas que ele fazia, né? E eu pedi para ele, para eu poder ajudar. E ele autorizou. E fui ajudando aos poucos, mexer tinta, lavar o pincel, dar o giz, segurar a escada, aquela coisa. E a partir daí, então, toda vez que ele tinha cenário para fazer, eu era o ajudante. E até que um dia ele passou a batuta. 15 anos depois, fazendo cenário com ele, no finalzinho, ele falou, você é capaz de fazer sozinho. Então, ele pegava os cenários, várias academias sabiam disso, né? Falei, eu vou pegar, eu sou responsável, mas quem vai executar vai ser o Humberto, o Nicolau Humberto. E aí, realmente, foi o meu Oscar, né? Em relação a artes plásticas. Depois muda um pouquinho. Cadê a Uli? Fugiu? Eu tô Depois eu aqui, volto a minha falar. internet tá Aí, instável, eu não consigo ficar com a câmera aberta. tá bom. Depois a gente retorna, eu volto a falar de teatro e depois cinema. Vai lá. É com você, ou Uli, ou quem quiser falar aí agora. Ah, falar um pouquinho da minha jornada. Ótimo. Vou tentar resumir. Quando eu era, não são muitos anos também, comparado com vocês, É um beijinho? já tinha, obrigada, já tinha uma tendência, assim, né, a gostar de teatro desde criança. Frequentava, fazia os teatrinhos, fui convidada para fazer teatro na escola com uns 7 anos, nem era, assim, a época da turma, né, de entrar para aula de teatro. Mas assim, acabei deixando isso de lado por um tempo, e aí fui estudar para passar em colégio técnico, fiz cursinho, com 14 anos passei, entrei e vi que dentro do Cutuca eu tinha muito mais apreço assim por tudo quanto era atividade extracurricular ali dentro, coral, atividade de expressão corporal, aula de filosofia, aula de política, e pegava DP nas outras matérias todas, né? Mais nas de exatas, na verdade. E aí, no final do curso, acabei passando por aquele período, né, que a gente fica se perguntando, e aí, o que, que vai fazer com a vida? Cheguei a fazer um pouco de teatro em Paulínia, com Benê Silva, interpretei algumas peças por lá, e aí decidi fazer cinema. Entrei na faculdade na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, me encontrei por lá, nossa, achei que a graduação foi muito mais fácil que o ensino médio, o ensino técnico, por exemplo. Fiz alguns curtas, trabalhei alguns curtas como roteirista, produtora, fiz vários tipos de assistência, assistente de som, assistente de câmera, trabalhei como diretora também no curta Podados e fiz a montagem do curta Deus, que rodou bastante assim no Brasil, passou em alguns festivais internacionais.
foi dirigido pelo Vinícius Silva. E... Oi? Adeus? Deus é um curta-metragem híbrido entre ficção e documentário que conta a história de uma mãe solo, uma mãe negra, solteira, da periferia de São Paulo, né, de Arthur Alvim, especificamente, nessa labuta de criar seu filho no cotidiano, né. Então, foi esse o curta de trabalho de conclusão de curso. E... Um minutinho, desculpa. Você tem a imagem mesmo ou você não está vendo? Eu tô, porque se eu colocar a imagem, periga a conexão cair. Ah, é? Eu vou tentar colocar ela aqui. Se começar a falhar, fica chato. Fica chato. Sim, agora sim. Eu já estava olhando, eu falei, mas eu... Melhorou bem, viu? Melhorou bastante. Vamos ver até onde aguenta aqui. Aquele animado, aquela figura animada estava até legal, mas ele cansou. Aham. Um pouquinho. Sim. E aí fiquei nesse limbo, né, entre a academia e o mercado, assim que eu saí da faculdade, pensando o que eu iria fazer. E aí eu senti que eu precisaria de um pouco mais antes de me arriscar a realmente entrar para esse mundão do cinema, sabe? Então, eu pensei, já que eu posso tentar continuar estudando, né, numa instituição pública, assim, eu vou tentar fazer isso por mais um tempo. Quero aprender, quero ver um pouco mais desse cinema ainda numa academia. Aí prestei o mestrado na UFSCar, no curso de imagem e som. Fiquei de 2018 até 2020 lá. E foi uma passagem muito, muito boa, muito rica, assim, pelas coisas que eu aprendi, pelas pessoas que eu conheci, pelas conversas que eu tive nesse processo. Só que acabou, né? Chegou ao fim, defendi minha dissertação que versava sobre diálogos entre as artes, especificamente entre performance e cinema, através de um documentário que a Marina Abramovic protagoniza aqui no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar, chama Espaço Além, Marina Abramovic Brasil. É um documentário dirigido por Marco Del Fiol, que fala um pouco dessa aventura da Marina Abramovic pelo Brasil em busca de lugares de poder, pessoas de poder. Então ela visita lugares sagrados e quer conhecer mais sobre essas pessoas e esses lugares brasileiros, né? Então eu estudei como... Oi? Tem no YouTube? Tem no YouTube. E a minha dissertação também está disponível. Depois eu passo o link para vocês. Aham. E aí, a pesquisa, ela investigou bastante essa questão dos diálogos entre as artes, né? Então, especificamente como performance e cinema faziam um casamento ali através desse documentário. Só que, depois do mestrado, veio essa coisa, né? E agora? No limbo de novo. Continuo nessa saga acadêmica, vou tentar fazer um doutorado, ou dou as caras mesmo agora e vou tentar fazer os filmes, né? Comecei a achar que já... Hã? Você faz edição também, não? Eu faço edição, mas não é assim, não é uma coisa que eu gostaria de fazer, assim, carreira de montagem, editora. Eu gostaria de ficar mais nessa parte de pré-produção mesmo, sabe? De concepção, roteiro, trabalhar um pouco em set também, fazendo assistência de direção, a própria direção. E eu acho que essa parte me encanta mais do que a pós-produção, especificamente. E aí pensei, eu acho que eu não vou fazer doutorado agora. Aí comecei a pensar o contrário, né? Talvez precise de uma maturidade maior para isso, que eu quero pegar no mercado. Eu quero ir intercalando, assim, né? Pesquisa e trabalho. Porque comecei a ficar muito louca, querendo trabalhar, assim. Comecei a ficar fissurada, não aguentava mais ficar estudando, escrevendo. Precisava sentir essa energia do cinema, assim, mais forte, assim, né? E aí agora eu tô tentando não, acho que tá saindo, né, um curta-metragem de road movie, no qual duas garotas viajam pelas estradas pedindo carona de Campinas até o litoral da Baixada Santista. É uma autodocumentação, porque sou eu e uma amiga de muitos anos, a Mariana, que inclusive faz aniversário hoje, já participou desse boteco, a Mariana Gonzaga. E é um curta para falar sobre... Era para ser um longa, mas como a gente inscreveu numa pancada de edital e não ganhou nenhum, vai acabar sendo um longa mesmo com as imagens documentais. Um curta com as imagens documentais.
A ideia era fazer um híbrido entre ficção e doc, porque a gente fez essa viagem de carona pela primeira vez quando a gente tinha 17 anos, mais ou menos, né? E aí tudo que a gente passou e viveu naquela época, a gente achou interessante contrastar com a vivência de agora, que é a nossa vivência adulta, né? Vamos dizer assim. Mas vocês registraram antes, em 2017? Então, antes a gente não quis nem tirar foto, porque a gente tinha uma ideia assim de, não, vamos viver totalmente, não vamos registrar nada, porque se a gente registrar a gente perde. E dessa segunda vez foi totalmente pensando muito no registro. E aí a gente queria contrastar isso, tanto para pensar nas nossas próprias mudanças, assim, o que mudou na nossa identidade, né, essa passagem da adolescência para a vida adulta, mas também para falar do contexto político-social que mudou completamente, né, de 2009, 2010 para 2020. A gente tem um baita salto. Se naquela época eu já tinha um certo medo de fazer aquilo, 10 anos depois eu poderia ter muito mais medo, sabe? Porque é como se existisse um aval no ar de que as violências estão permitidas. Porque essa Mas você acha violência. que mudou para melhor ou para pior? Então, eu acho que. Responder, tudo bem. Não, eu acho que com esse fenômeno todo do bolsonarismo e da galera colocar para fora o que realmente acha, o que realmente pensa, eu acho que as pessoas deturpam muito essa coisa da liberdade de expressão e vão muito facilmente para a violência, para o ataque, para o desrespeito, para o ódio, e se passam muito desse limite. Então eu acho que as violências elas podem estar mais à flor da pele, sabe? Mais escancaradas mesmo. Então, eu fiquei com um pouco mais de receio dessa segunda vez, um pouco mais de medo de ir para uma estrada e pedir carona só entre duas mulheres. O que o pessoal falava era que a gente era muito louca mesmo por estar fazendo aquilo na adolescência. Agora, enquanto adulta, não falaram tanto, eu acho que por perceber que já éramos mulheres, assim, né? Mas eu tava com um pouco mais de medo, sim, do que a primeira vez. Inclusive, fiquei frustrada com isso. Porque era uma coisa que eu não queria que acontecesse, eu não queria me tornar uma pessoa com muito mais medo, sabe? E ali eu vi que eu tinha medo dos homens que passavam. A gente acampou na praia, né? Com os equipamentos, inclusive, dentro da barraca. E eu caguei na calça. E a Mariana é ótima, porque ela ficava assim: relaxa, não vai acontecer nada, eu já acionei as proteções espirituais aqui. E eu não conseguia acreditar naquilo, assim, eu até acredito, né, no cotidiano, mas naquele momento, como se fosse uma provação ali, eu vi que eu não dava conta, então eu dormi abraçadinha, assim, dormi não, né, fiquei abraçadinha na câmera e acordando a cada barulhinho que eu escutava. E aí, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Felizmente, a gente encontra muito mais coisa boa do que coisa ruim, assim, quando a gente tá na pista, quando a gente tá vulnerável, né? Acho isso um fenômeno, acho isso incrível, me fascina até hoje pensar que isso realmente dá certo. Tô louca para pisar na pista de novo, pedir mais umas caronas por aí, dar uma mochilada. Mas antes disso, eu quero terminar esse filme. Eu tô trabalhando no planejamento de uma campanha de financiamento coletivo agora, que é para ser lançada já nesse ano. Então, nesse ano não, nesse mês, inclusive eu tô toda assim, correndo para fazer isso para ontem, né? A intenção era lançar no começo de novembro, mas até o começo de dezembro sai, com certeza. Para a gente conseguir pagar pessoas para fazer edição, correção de cor e mixagem, principalmente, e se possível uma pessoa também para identidade visual, para fazer esse filme circular, né? Fazer tipo, a minha intenção é mandar para a maior quantidade de festival possível, mas se conseguir já entrar em alguns e fazer o pessoal pensar sobre essas questões e pensar sobre outras, como que eu poderia dizer, outras necessidades da mulher para além da sobrevivência, sabe? Porque hoje a gente quer sobreviver, a gente quer não ter relacionamentos abusivos, a gente quer não apanhar, a gente quer não morrer, e tudo isso é muito urgente e precisa sim ser falado, e eu acho que existem frentes muito importantes e essenciais e urgentes que estão aí para fazer isso, mas eu sentia que eu queria trabalhar numa outra frente também, nessa frente de reivindicação de lugares que são descaradamente nada adequados para a gente hoje, né? Que é a pista, por exemplo.
Então, querer trazer essa discussão, querer conversar sobre isso, querer motivar mulheres a fazer isso. E para Mariana Gonzaga, que é roteirista também do projeto, a motivação principal para ela é falar dessa questão, só que num aspecto mais amplo, no aspecto da própria humanidade e da própria confiança na humanidade, porque você na pista ali você percebe que as pessoas não param porque elas têm medo de você também. E as pessoas não vão para a pista pedir carona porque elas têm medo de quem pode parar. Então tá todo mundo com medo de todo mundo, só que ao mesmo tempo muitas pessoas necessitando daquele deslocamento que poderia estar sendo feito de alguma forma, outras pessoas querendo esse deslocamento como uma forma de se divertir, se aventurar, só que ninguém podendo fazer muito, ninguém tendo muita condição, ninguém tendo coragem para isso, né, para desafiar isso, porque querendo ou não é botar a pele ali e a cara no mundo mesmo e correr certos riscos, né? Mas é falar sobre isso, sobre essas coisas que poderiam estar sendo também e não estão, porque por vários motivos. Um deles é o medo. Um deles é o medo. O medo do medo, né? O medo do medo. Paranoica, né? Aham, sim. Sim. Mas é bom que a qualquer momento isso explode e vem uma nova situação, né? Isso é muito importante mesmo. Sim. Entendeu? Só de ouvir você relatar isso já deu sufoco, essa asfixia, né? Nossa. De vocês desejarem lugar ao sol, tem que lutar por isso. E ter que lutar. Isso aí aberto para todo mundo, né? Sim. Entendeu? Sim. Mas é um bom tema, muito profundo, dá jogo pra caramba. Ah, brigadão. Entendeu? Brigadão. Então, mais uma, João, mais uma que vai ajudar a gente no seu documentário aí, ó. Tá louca para trabalhar, você viu? Tá louca, tá louca. Tá aí, não sabe o que fazer. Um conflito dela é fazer o quê? Então já achamos alguém para. Já tem o que fazer. Dar mais uma temperada aí. Tá Sim. Bom? Tá. Essa ideia tua não a essência do filme, né? Mas a ideia, essa coisa de sair na estrada, me veio. Me lembrei de um filme que eu assisti que chama Caravana de Vagabundos. Não sei o nome do diretor. Eu assisti isso em São Paulo, no cinema de São Paulo, há algum tempo atrás ou há muito tempo atrás. Né? Que é uma viagem mesmo que eles fazem, parece que pelo deserto. Era uma coisa. E tinha um artista que ele pintava. Ele passou a viagem toda pintando, mas era um pano. E atrás desse pano ele colocou velas, então a luz vinha de trás, entendeu? É muito Mas interessante. tinha algum vagabundo aí, além dos artistas? Era todos. Eram todos. No bom sentido, né? Sim. Vagal. Beleza. E uma outra história que aí acabou trágica a história, que a gente tem um grande amigo que era escultor. Ele tinha 2 postos de gasolina na Dutra, perto, acho que um pouquinho perto ou depois de Aparecida do Norte, que chamava Rei dos Cordomados. Ele vendeu um dos postos de gasolina, foi a Minas, comprou um caminhão de pedra-sabão e começou. Ele já estava esculpindo em madeira, mas ele viu muito, ele foi influenciado pelo Rodin, pelo trabalho do Rodin. Então ele queria fazer uma coisa meio. E aí ele começou a trabalhar nessa pedra-sabão e ele fez um parque de escultura atrás do posto de gasolina. E as figuras. Ao ar livre mesmo? Ao ar livre. Não, ele fez uma coisa assim, fez com base para as esculturas. Tinha algumas esculturas que ficaram no chão. E aí ele pegou o trabalho do Rodin, porque também teve algumas esculturas do Rodin que eram inacabadas. E a pedra-sabão começou a quebrar, porque ele não escolheu as pedras, não foi, sabe, o granizo certinho. Ele foi lá e comprou. Então, às vezes trincava, tinha uma trinca no meio, ele estava terminando a peça trincava, quebrava, aí ele dava um jeito. O João Carlos, esse que eu falei, o João Carlos Blanco, trabalhou com ele lá. Teve um tempo, teve uma aula com ele, assim,
E o cara era gente finíssima. E os modelos que ele usava, ele começou a usar o pessoal que andava na Dutra. Então ele conversava, ele ficava horas e horas conversando com o cara, depois ele fazia propostas, e o cara queria ser modelo. Ai, que legal. Né? Ele tinha uma maneira de pescar ou sacar quem era o vagabundo mesmo, quem era... Né? E quando o cara era andante mesmo, que ele via que o cara era andante da Dutra, o cara não estava ali assim, Nada. dava almoço pro cara, recebia o cara e ele passava para todos os funcionários dele, ele passava essa ideia de como perceber, né, essa coisa. E muitas vezes na Dutra ele dava carona. E em nenhuma dessas caronas que ele deu, ele acabou sofrendo. O cara assaltou ele era forte, ele reagiu e aí o cara esfaqueou ele. Caramba. Né? Ele faleceu? Me lembrou muito esse depoimento seu, me lembrou Sim. isso dele. Né? Perigos, né? Não é para pôr medo, não é só uma questão de lembrança. E a Dutra é isso, né? A gente sair para a vida é isso mesmo. Sair na chuva para se molhar, né? E teve um outro amigo que é que é o Sérgio, que ele é de Taubaté. Ele é um grande escultor de Taubaté, só que ele surta. Né? E ele começa, na época que eu peguei muito isso dele. Aí eu estou fazendo arte do lixo, enquanto não tinha movimento nenhum, essa questão de arte. Né? E ele começou a pegar parafuso na rua e não sei o quê. Aí ele oferecia para as pessoas, falou, guarda isso, que um dia você vai precisar. Ele chegava na roda assim, fazia isso, na maior cara dele. Né? Ele surtou porque um galerista em Taubaté falou para ele que o trabalho dele era trabalho de marmita, né? Que era comprado a qualquer preço, e ele vendia o trabalho dele na galeria. Ele pegou uma madeira, ele estava expondo nessa galeria lá em Taubaté, ele quebrou a exposição inteirinha. Tá? E aí ele foi para a rua. Aí um dado momento lá, ele cismou, pegou um lençol, rasgou o lençol, vestiu o lençol, pegou um cajado de plástico e saiu na Dutra, e começou a andar na Dutra. Olha. E aí o pessoal começou a andar atrás dele, porque ele tinha uma conversa muito boa, era inteligentíssimo, cara. Mas ele tinha E era amigo do Justino, amigo do Demétrio, eles conviveram muito em Taubaté. E ele era muito, e ele estudou no convento lá em Taubaté. Né? Aí ele foi andando. Aí quando tinha uns 10 atrás dele, ele falou, pô, vocês estão me seguindo, né? Não, porque a gente quer seguir você. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém me siga, não. Jogou tudo fora e voltou para casa. Não quero seguidor, não. Nossa, Seguidor, não sou salvador de ninguém. São Francisco, entendeu? Então. É isso aí. Boas histórias, entendeu? História interessante. Sérgio, o apelido dele era Profeta. Sim. E criativo, né? Com o lençol já fez muito. E o trabalho dele, assim, Taubaté não reconhece ele, né? Porque como ele, mas ele tá vivo, vai para a rua, ele vira mendigo, o pessoal em Taubaté não chega em Taubaté e pergunta, ninguém conhece. E eu faço questão de falar do trabalho dele, porque marcou muito a minha trajetória também. Né? Questão de amizade, as histórias dele com o Justino, com o Demétrios, né? Ele fazia uns frades. Aí o Demétrios e o Justino pegavam, porque eles trabalharam no convento para pintar o convento de Taubaté. E aí o Justino fazia um frade ruim, o Demétrios fazia outro frade. E pegava as esculturas do Sérgio e ficava fazendo diálogo no ateliê. E a gente rachava o bico da risada. Né? Voltou o eco, vocês estão vendo? Voltou o eco. Voltou, bem fácil. Parou? Ô, João, parou. O Justino está vivo ainda, João?
Não. Não? Ele faleceu, já deve ter, eu acho que uns 10 anos, ou 10 mais. anos. Hum. Bom. Luiz, fala um pouco agora sobre a sua iniciação aí pelo teatro, né? Como ator, dramaturgo. Acho que é uma outra dimensão também interessante, né? A gente trocar umas ideias. Vamos dividir, né? Teatro, né? Bom, como eu disse, quando eu saí de Minas Gerais, meu pai prometeu, nós Capítulo éramos... 7. Ah, tá ouvindo? Tá saindo, não? Tá. Nós éramos em 8 irmãos, né? Meu pai e minha mãe, 10. Tinha um papagaio e 2 cachorros, e a família toda veio, então, com o sonho. Lá em Minas, meu pai dizia: filhos, a gente vai mudar para uma cidade grande. Porque a minha cidadezinha tinha, na época, 8.000 habitantes, né? E eu passava mais tempo na roça do meu avô, na fazenda do meu avô, catando milho, algodão e passeando, né? Mas aí meu pai resolveu, veio a São Paulo visitar a irmã, voltou com a ideia de vir para Campinas. Não consultou ninguém, né? Ele não tinha essa cabeça de consultar, tirou os filhos da escola no meio do ano e a gente veio. Né? Desculpa, meio do ano não, no final mesmo. Nós chegamos aqui no dia 24, no dia 29, era 69, no outro dia já era 70. Perdemos a amizade, eu tinha uma paixão, uma menina que eu amava, ninguém sabia, só eu que sabia, nem ela sabia também, entendeu? E pronto, viemos para São Paulo, Campinas. E o qual era o meu serviço aqui? Meu pai dizia que aqui a gente ia andar pela rua e encontrar joia, encontrar sapato novo, sabe aquela ideia de que aqui tinha de tudo? O primeiro trabalho meu aqui em Campinas foi catar algodão na roça. 5 anos, às 5 horas da manhã saía naquele horário e ia catar algodão. Depois, em seguida, já melhorei um pouco, fui engraxar no mercado Bandeirantes, ali na Pompeia, tem até hoje. E sempre escrevendo. Eu digo isso porque, paralelo ao que eu fazia, a criança fazia, né? O poema estava sempre comigo, principalmente em relação a essa menina que eu amava, né? E tem até hoje, tudo guardado, em vários cadernos, tudo manuscrito e tudo mais. E aí fui estudando, e dentro da escola, a educação artística me chamava muita atenção. A professora perguntava: o que vocês querem fazer? Teatro, querem escrever, não sei o quê, ou querem pintar. Eu comecei a optar pela literatura e também por teatro. E foi aí que eu me descobri, porque no final da aula, a prova nossa, nós resolvemos, eu e mais uns 6 amigos. Um deles hoje é um grande empreendedor em Campinas, que é o dono da Sotac, né? Companhia Tempo Teatral, desculpa, Sociedade Antônio Carlos de Teatro. Nós fundamos juntos essa companhia em 86, a partir da nossa vocação demonstrada dentro da sala de aula. Lá nós montamos 2 espetáculos, foi um sucesso total. Depois eu fui para o quartel, saí do quartel, fui fazer o conservatório no Carlos Gomes. Em seguida, ele era mais jovem do que eu, ele foi para o quartel, voltou, fez o conservatório também. E nos formamos juntos e continuamos a carreira de teatro por uns 5, 6 anos. Em 85 eu saí do Sotac e abri a minha companhia, que é a Contente, Companhia Tempo Teatral. Mas, mesmo assim, cada um com a sua companhia, a gente se encontrava de vez em quando e montava um espetáculo junto. Por quê? Porque durante o tempo em que eu estive na Sotac, nós dois viajávamos juntos pelo interior de São Paulo, Minas Gerais, com um espetáculo infantil. Naquela época era muito pouco comum as companhias saírem para tão longe e com tanta frequência. Era uma peça ou outra, uma companhia ou outra que saía, não ia tão longe. E a gente pegou o hábito de sair
a semana toda fazendo dentro de escolas e final de semana fazendo bilheteria. E nós descobrimos muitas fórmulas para dar uma quebrada no orçamento, porque o gasto era grande, né? Então a gente conseguiu ganhar comida, tanto para a gente fazer divulgação durante a semana, quanto para o final de semana para a equipe toda, né? Para os atores. Conseguimos rádio, conseguimos jornal, conseguimos hotel, tudo através de permuta, que a gente colocava no nosso bônus, que a gente chamava bônus, que era onde a gente divulgava dentro das escolas. Então era interessante para o comércio local investir nisso, né? Porque entrava dentro das escolas, o aluno pegava aquele papelzinho, levava na bilheteria, e isso tinha uma divulgação muito grande. Então, é um mecanismo que a gente descobriu. Aí eu me separei, saí do Sotaque, abri a Companhia Contente, cada um seguiu com a sua peça, e a gente cruzava por aí, e mesmo assim, nós ficamos 22 anos com um espetáculo chamado Os Machões, que é uma comédia do Antônio Carlos mesmo, onde eu era sócio, eu fazia cenografia, a gente dividia tudo. E bom, aí já me vi dentro do teatro, não teve mais como escapar. Então, o que acontecia? Como eu aprendi cenografia com o Geraldo, eu acabei sendo cenógrafo da minha companhia. Como eu escrevia já textos, eu era o autor, eu era o ator, era o diretor, era o cara que ia atrás buscar patrocínio, agendava tudo. Isso cansa muito, porque nem sempre você obtém sucesso financeiro. Existe várias formas de você voltar calado depois de uma semana na cidade fazendo divulgação, e aí você abre a bilheteria, você volta no vermelho. Aí isso vai pesando. E a idade também vai te mostrando que você não tem mais a mesma agilidade e paciência, né? Mas eu tive mais sucesso do que insucesso, né? Um dos obstáculos que eu venci nessas saídas, eu gosto de contar isso para todo mundo, que isso até dá uma força para quem está começando. Na cidade de Mococa, eu fiquei 4 dias buscando patrocínio, batendo de porta em porta, não tinha mais aonde buscar. E se você fica 4 dias pagando, porque quando você vai, você banca tudo, né? Você tem que pagar o hotel, tem que pagar o restaurante, a gasolina, o pedágio. Na época não tinha muito pedágio. Você ia para empresas mesmo pedir? O patrocínio, sim. Eu entrava dentro de escola, de inglês ou computação, na época comecei a investir muito nisso, né? E não consegui nenhum patrocinador. E já estava com a agenda marcada no teatro. Quer dizer, eu ia uns 15, 20 dias antes, conseguia tudo isso, depois eu voltava para Campinas, na época não tinha essa facilidade que a internet nos dá hoje, né? Eu tinha que voltar para Campinas, passar na papelaria, comprar aquelas cartelas com letra fixa, montar o seu modelinho do bônus, né? Que você queria, mandava para a gráfica queimava na placa de alumínio, fazia aquele modelinho dele lá, e imprimia em offset. Aí você voltava para a cidade para começar a divulgar. Aí você ia receber desses patrocinadores, porque você já estava com o material pronto. Não pode receber antes, não tem como. E o que aconteceu? 4 dias, na verdade são 3 noites, né? Nos 4 dias eu tinha que ir embora, porque falei, não consigo nada, nem restaurante, nem mesmo a rádio que me conhecia há muito tempo, e que não estava podendo ajudar. E isso eu gosto de contar porque a esperança é a última que morre. Eu falei, vou embora. Já era 6h30 da noite, estava voltando. Quando você sai de Mococa, tem um trevo. E eu estava sem gasolina. Eu encostei no posto, falei, amigo, gasolina aí. Dei uma arrumada no corpo, enquanto o frentista colocava a gasolina, eu olhei para frente, o restaurante aberto já, né? Perguntei para ele, escuta, esse restaurante do posto? É. Falei, o dono está por aí? Falou, aquele lá dentro, lá perto da cafeteira, camisa xadrez. Ah, beleza. Então, ele abasteceu, encostei o carro e entrei. Adivinha. Agora, olha que chato, você sozinho, por isso que é bom ter um sócio. Você sozinho, você vai comemorar que jeito? Que jeito?
Eu saí dali... Sai gritando. Da vontade de chorar. Porque eu saí dali, é lógico que o cara não me deu a gasolina, porque era demais também, né? Mas a gasolina para fazer a divulgação na semana seguinte, que eu voltaria, já com a papelada pronta, eu consegui gasolina, eu consegui uma chamada na rádio, eu consegui o restaurante para fazer a divulgação durante a semana, para atender o elenco no final de semana, e ainda mais ele fez uns banners e foi tudo na porta do teatro e rádio. Um belo Tudo. apoio. Eu não tinha nada naquele dia. Eu ia cancelar, entendeu? O cara do Então, restaurante conseguiu te ele ajudar era sócio da até com o rádio, ele negócio tinha da rádio? no jornal, não. No jornal ele comprou o espaço e colocou o posto tal atrás para vocês, criançada tal. Que Ele legal. patrocinou o espaço e entrou. Bom, isso que eu estou fazendo do teatro, né? Beleza. Opa, peraí. Nesse momento você fala assim, não, vale a pena fazer, né? Mas depois, com o tempo, todo mundo começou a fazer isso. Você entrava numa escola para oferecer espetáculo ou para fazer divulgação, já começou a saturar. Então, a própria diretora dizia, olha, aquele cara que está saindo ali também veio fazer isso. Antes de você, teve um cara vendendo joia, o outro veio vender seguro. Isso aqui virou um comércio. Então, já começou a dificultar. E a gente entrava na escola não só como um divulgador, eu entrava como personagem. Muitas vezes entrava como mímico, entrava como palhaço, e elas deixavam você entrar na classe. E outra coisa bonita, quando você entrava na escola para fazer divulgação, não só a diretora como a coordenadora recebia você, cara, lá na porta. Então, eu chegava, olha, quem está aqui, um artista de Campinas, de teatro. Mas no finalzinho, já não podia nem ver mais a gente, entendeu? Porque muitas pessoas trabalhavam com a gente, via o resultado bom, às vezes trabalhava um mês, dois, três, sumia, montava um espetáculo, começava a fazer uma coisa mal feita, prometia coisa e não cumpria. Bom, por fim a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, eu fui me afastando e percebi que quase tudo que eu escrevia tinha uma condição de campo de ação maior do que o teatro, do que o palco, que seria o cinema. Então, resolvi, em 2008, fui fazer faculdade de cinema também, em Salto. Fiz um ano, não continuei porque me faltou tempo, está aparecendo a mão aí do tempo, a ampulheta. Né? Eu morava em Souzas, eu tinha que pegar a minha moto, cheguei a comprar uma moto para ir para Salto, mas não tive coragem, que era muito perigoso, porque toda vez que eu ia de van, a gente via um motoqueiro atropelado. Mas mesmo assim, com a moto comprada, então resolvi, eu vim até Campinas, deixava a minha moto no estacionamento, às 6h30, tinha que pagar estacionamento, tinha que pagar a gasolina da moto, pegava a van, ia para Salto, chegava em Salto... Foi na CEUNSP? Era um assalto, né? Ah, que ano foi isso, Luiz? 2008. 2001. Você fez também? Não, né? Você não tinha nem nascido ainda. A minha foi 2013. 2013, então. Eu fiz um ano. Mas e outra coisa que me desanimou também. Eu era o mais velho de todos lá. Tinha muitos jovens. Eu não estou dizendo que eles são responsáveis, mas chegava quinta e sexta, já ninguém aparecia mais, ficava no bar. Caramba. E aí, a van tinha que esperar o último cara que saísse do bar. Ou, digo, 15 para as 11 ele retornava. Mas se eles não estivessem no bar e não tivesse tido aula, a van voltava com todo mundo. Mas às vezes não tinha aula, porque faltava aluno, né? E tinha que esperar todo mundo sair do bar, né? E isso pesava. E terça-feira, por exemplo, não era obrigatório, porque a gente usava o laboratório de edição, então muita gente nem ia também, porque não se interessava. Eu acabei fechando. E mudei de faculdade, fui para o MIS, fazer curso prático no MIS. Né? Em 2009, já comecei a frequentar o MIS, a assistir os filmes, a discutir os filmes, a ter outra visão na prática do que era o cinema mesmo. Sobre uma outra didática, mas que me preencheu bastante. Quer dizer, eu não consegui ficar sem fazer nada também, depois que parei a faculdade. Teve um outro fato também que aconteceu, por que eu faço teatro. No meu primeiro casamento, eu estava no segundo ano do conservatório. Ia para o terceiro. Um dia, a minha primeira esposa, ela, insatisfeita com o ritmo, porque ela trabalhava pra caramba, eu chegava às 11h30, meia-noite em casa, porque eu não tinha carro, saía do conservatório, tinha que esperar ônibus.
E isso estava dando um conflito interno, né? E um dia ela falou, olha, acho que se você não parar com o conservatório, a gente vai ter que se separar. Aí eu parei, tranquei a matrícula. Não deu 3 meses, ela falou, volta para o conservatório, pelo amor de Deus. Eu não consegui ficar em casa. Cara, esse negócio de ficar assistindo Faustão, não deu certo. Tudo bem, voltei, o casamento continuou mais um tempo, mais umas 2 semanas e tal. Estou brincando, durou mais tempo. E terminei o conservatório, entendeu? E depois que eu comecei a fazer o MIS, eu me aproximei do mestre, o Orestes, né? Ele não gosta do mestre, mas tudo bem. E a gente trocou muitas ideias, a gente fez decupagem de roteiro, ele teve a paciência de me escutar várias vezes de cada ideia que eu tinha, né? E a gente formou um grupo lá dentro, fez até uma companhia de teatro de cinema, né? Como é que era o nome? Bonito o nome, né? Esqueci agora. Sinestesia. 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 Mas depois descobrimos que já existia. Bom, e aí fizemos o nosso cinema experimental também, vários curtas, e vamos fazer muitos ainda, né, Orestes? Até que um dia resolvi fazer um longa, fiz o longa, está tudo captado, está na mão de um grande diretor de fotografia e editor, que é o Dinho Boquim, que está marcado já para fazer aqui o Boteco no dia 12, né? É isso? Tá, o Dinho Boquim. É ele. É ele. E ele também fez a captação desse novo longa que nós filmamos aí dentro do MIS, né? O Mise en Scène do Tempo. Ambos os filmes, o Orestes trabalhou como ator também, um dos melhores, né? E ele dá risada, mas ele se surpreendeu e nos surpreendeu também. Porque ele vivia dizendo, olha, não sou ator, não vou conseguir. No último gol, por exemplo, eu mandei o texto para ele e falei para o Dinho, tenha muita paciência, Orestes não tem muita prática. Quando eu falei a ação, ele ficou uns 10 minutos falando o texto sem parar. Direto, aquela metralhadora. Eu falei, Orestes, o que é isso? Isso é vontade dele, viu? Não Vontade. precisou nem fazer o segundo take, foi direto. E muito bem. Tá ótimo, Orestes. Bom, é porque você foi o Orestes, né, também. Isso ajudou bastante. Tá bom? Bom, tá aí a trajetória do teatro. Depois a gente fala do cinema. E agora é você, Orestes, ou o João. Tem muita coisa para falar também. Passa a bola. Eu só quero perguntar uma coisa para o Oreste, é uma Pode. coisa rápida, me veio na Vai. cabeça. Orestes Ponto é de um Google na cinema. vida. Era o ponto de tinha o ponto de cinema em Campinas, né? Tinha. Do Barão de Jaguara, né? O ponto de cinema, né? Do Elcio. Então, na verdade, tinha o ponto de cinema, ele era do João Bacelar, né, e a Neuza. E ficava na rua José Paulino. Era uma portinha assim pequena, né? Até com porta de ferro de baixar, sabe? Então, dali, né, a Neuza e o João Bacelar, né, foram amadurecendo a ideia que vai resultar depois numa das atividades culturais mais importantes de Campinas, que foi o centro cultural do Hotel Vitória, né? Centro Cultural Vitória. Na Regente Feijó. A gente fechou ali esquina Com com a a Campos Salles, né? O Centro Cultural Vitória foi uma das maiores experiências. Mas a Neuza e o João Bacelar começaram ali na José Paulino, nesse ponto de cinema. Então, era José Paulino, então? Ali eu fui algumas vezes ali. Era um local bem pequeno, sabe? Um local bem pequeno, é como se fosse que nem um bar, digamos assim, né? Mas dentro você entrava, tinha uma salinha pequena, essas portas de levantar e baixar, né? De ferro. Aí, depois de um certo tempo, o Centro Cultural Vitória. Outro ponto importante em Campinas era o Cineclube Campinas, que ficava na Sacramento, no Senac, onde tinha o Elcio. Começou lá, o Elcio, e tinha até
um parceiro dele que tem o mesmo nome do que eu, né, Orestes. Depois é que ele conseguiu sair lá dessa sala, né, da Rua Sacramento, do Senac, e vai na Barão Velha, né, naquela galeria ali no Jaguar, fazer o Paradiso, que é outro momento, né, histórico importante do Cineclube em Campinas. O outro ponto de Cineclube, né, que as pessoas que gostavam de cinema frequentavam, é o Centro de Ciências, Letras e Artes. Ela tinha um departamento de cinema, até o senhor Marino Gigiati era o presidente do CLA, e o senhor Henrique de Oliveira Júnior, que é o fundador do MIS, uma figura histórica importante em Campinas, ele que dirigia o departamento de cinema. Então, ali ele fazia uma atividade, né, que era de cineclubismo. Então, a gente se reunia lá, exibia filmes, discutia filmes. Eu era apenas um espectador, né, desses locais. Estava no fundo, muito perto, timidamente, só ouvindo. Mas aprendi muito. Ali foi uma experiência também importante. Aliás, o seu Marino Gigiati, no início dos anos 50, foi quem criou o primeiro cineclube em Campinas. Aliás, junto com o João Bunier, né? Lá nós estamos fazendo um documentário que ficou interrompido aí por causa da pandemia, com o seu Marino Gigiati. É uma figura importante também aqui na história do cinema em Campinas, assim como o Aneuso, né, o João Batelar, o Elcio. E havia também, muito importante, nos anos 70, um cineclubismo ligado ao movimento estudantil. Né? Então, estava na PUC, eu fiz o curso de História à noite, trabalhava de dia, né? Desde o ensino médio trabalhando. Aí havia o Movimento Universitário de Cultura, e dentro do Movimento Universitário de Cultura, a gente criou o cineclubismo. E havia também, na Unicamp, já chamava Lampião, se não me engano. Lá na Unicamp também tinha um cineclube. Na época, o diretório central de estudantes da Unicamp ficava na Andrade Neves, o que depois virou, não sei ainda hoje, que é o negócio do Exército, lá, alistamento militar, não sei se ainda é. Lá, antes era um cineclube da Unicamp, se não me engano, chamava Lampião. Também fui algumas vezes lá assistir. Eu era só um frequentador assistindo filmes, né? O cineclubismo é uma escola, né, de formação autodidata, né? Mas o ponto de cinema eu fui algumas vezes só, não sei se durou quanto tempo durou. Aliás, o João Bacelar é um dos, né, que estão na lista aí do Museu da Imagem do Som de Campinas para fazer prau, né? Ele é uma figura também muito importante, né? Eu perguntei, Orestes, porque eu cheguei a fazer uma exposição, eu acho que foi em papel, lá no Cineclube. E depois eu fiz lá no Casarão, lá ali na Resende Feijó, no Vitória. Vamos falar isso, João, porque não sei se a minha memória também está me traindo, porque essa exposição que você fez foi no Ponto de Cinema. Eu acho que sim. É por isso que eu perguntei o nome, porque eu lembra? tenho isso registrado. Eu posso depois ver nas minhas coisas, eu tenho isso registrado. Você lembra se era na José Paulino? Eu acho que era José Paulino, sim. Porque às vezes eu faço confusão naquelas ruas paralelas. Né? Mas então, ao lado da farmácia da José Paulino, a entrada era ali, entre a Holanda, aquela coisa aqui? É, eu acho que ficava mais ou menos no meio da quadra, viu? No meio. Porque quando você vai em muito boteco, aí você vai passando nos botecos, depois você esquece quais os botecos, entendeu? Porque o do Vitória entrou Evolução, né? Mas isso já é recente. A Evolução foi bem depois. Então nós lemos, né? Lemos. Mas... nível cultural Vitória, aí vai ter lá o Evolução. O Jonas, né? Lemos. Lemos. Que é outra figura importante. Sim. Né? Ligado ao teatro, né? Também aqui em Campinas, né? O Jonas Lemos. E um cara bastante progressista, né?
Durante a Ele própria tem ditadura militar, ele teve um papel muito importante. Inclusive, nós lá da PUC, também o Cineclube chegou a exibir filmes no cursinho Evolução, que funcionava ali naquele casarão, que agora é um cartório, né? Agora é o Vale Cínico General Osório. É um cartório, sim. Era sabe, ali ali, nesse. então? Então, ali foi um restaurante também, o Senart, né? Restaurante vegetariano. Ah, é verdade, é Muito verdade, é verdade. Senart Eu me chamava, né? lembro, Senado. Mas antes, né? Bem antes, o Jonas, que ele não tinha nem o Colégio Evolução, ele começou nessa área educacional, ele começou com um cursinho de vestibular chamado Evolução. E as aulas nas salas de cima ali desse casarão. E esse casarão é interessante porque ele é a primeira residência urbana de Barões do Café em Campinas. Foi construído em 1848 por Joaquim Bonifácio Amaral e depois ganhou o título de Visconde de Indaiatuba, que é o nome oficial do que todo mundo chama do Rosales, né? Mas é interessante isso que o João Então lembrou. foi 30 anos antes do Palácio dos Santileitos, né? Mais ou menos. Tá bem, isso é exatamente 30 anos, né? É isso mesmo. Eu acho até interessante essa ideia do documentário, né? Eu acho que até a gente poderia fazer criativamente os três, né? E envolvendo Mesclar, tanto o Luiz Humberto, né? Como o João Bosco. Porque são duas etapas, sabe? Eu acho que uma etapa inicial é fazer a história oral. História oral para a gente arquivar lá no museu. Sim. A partir daí é que a gente pode construir junto um roteiro assim, básico, né? Sim. Porque o documentário ele tem uma narrativa artística através desse tempero, né, da gramática audiovisual. Então, mas a matéria-prima, né, digamos assim, é a biografia, a história de vida, né, de cada um de vocês. Eu acho que dá para fazer um bom cruzamento. Aliás, estou falando porque o Daniel, talvez, né, vocês conhecem, não? É uma figura assim admirável, né? Eu gosto muito dele. Ele fez um documentário, não sei se conhece, está no YouTube, faz tempo, chama Dois Mestres. Dois Mestres. Que é com o mestre de capoeira, né? Mas comigo. Ficou muito interessante, né? São saberes que estão no mesmo patamar, em total horizontalidade, nem um melhor do que o outro. Sim. Então, acho interessante a ideia assim, de trabalhar um documentário criativamente, né, feito coletivamente, que envolve a trajetória de vocês que estão em algo comum. É a ciência do ser, né, artista, e mais do que uma profissão, é a condição humana. Né? Vocês são artistas, digamos, enquanto seres humanos, o tempo todo, 24 horas por dia, né? E expressam a condição. Né? O artista não é só a obra dele é a expressão de quem ele é, verdadeiramente. É a comunhão, né? Acho que até porque fica liberto da ideia da obra e do artista ser mercadoria. Aliás, até acho interessante a ideia assim, de trabalhadores, né? Como uma cultura anterior. É o mestre de obra, né? Uma cultura anterior ao mercado, sabe? Ao capital. Ou mestre das obras. Mestre de obra. Mestre das obras, eu prefiro mais mestre de obra mesmo. Também. Ele populariza, né? Aliás, isso me faz lembrar até uma frase numa entrevista do Ingmar Bergman, grande, né, diretor. Ele falou assim: eu gostaria de ser um artista como os artesãos, né, que construíam as catedrais medievais. Ainda CPN, mas assim, coletivo e anônimo, sabe? Fora da questão da celebridade mercadológica.
O reconhecimento é uma necessidade humana, seja quem for, em qualquer atividade que o ser humano faça, porque ele vive em sociedade, então ele sempre busca o diálogo. Né? Mas o que eu admiro é o fato de que, mesmo, a gente busca o aplauso, mas mesmo que alguém não gostar, falando, não está legal, não gostei, não está bom, a gente continua fazendo. Faz por uma necessidade, e daí a Sim. ideia da devoção, né? Sim. Nós somos devotos. Né? A arte é algo que tem uma transcendência mística na sua essência. Né? Uma outra questão é a sobrevivência material, né? de como qualquer trabalhador. Né? Na nossa sociedade é muito difícil garantir a sobrevivência material, mas eu acho que é uma ideia interessante, viu? Eu fiquei muito entusiasmado aí com essa possibilidade. Tem uma outra ideia também, que é um filme, eu não lembro o nome do filme, parece que é com Sade, alguma coisa assim. E no final do filme ele vai preso, né? E ele vai sendo proibido de escrever, de produzir. E aí na série ele começa a desenhar na parede da cela com sangue, que ele não tinha onde produzir, mas ele tinha a necessidade de produzir. É por necessidade humana, né, de expressão. E um outro exemplo, assim, essa necessidade, claro que é messo, mas o Justino, lá na roça, lá no criança, como ele não tinha papel, depois o pai dele começou a levar ele para a Redenção, a comprar material, comprar caderno, lápis para ele desenhava na folha de bananeira. Vejo que é realmente a necessidade de expressão, né? Aliás, o João, que tem uma experiência importante, eu acho que isso faz parte também da condição de artista, lá no Cândido, né? Cândido Ferreira. Isso me faz lembrar o Leon Hirschman, né? Que fez aquele documentário Imagens do Inconsciente, né? Com aquele genial trabalho importantíssimo da Nise, né? Silveira. Né? É um documentário, exibimos até um tempo atrás, um dos 3, porque é uma trilogia, né? São 3 artistas e o Leon Hirschman é a última obra dele. Ele ficou sabendo do lançamento do filme já digamos, no leito, né, de morte. Né? Um grande filme. E essa questão também que o João falou também, né? A arte cura, né? Acho que isso é o sentido também, né? Sim. Eu acho que tem alguns cineastas, eu vou dizer até um exemplo, o Roman Polanski, por exemplo. Acho que se ele não fosse cineasta, estaria internado. Um elemento da sociedade, sabe? Tem uns filmes dele, né? Também na fase inicial, como, por exemplo, O Inquilino, é um filme assim que revela, e é a vida dele, né? Não faço um juízo moral, nem estou defendendo qualquer comportamento antissocial dele. Ele tem uma trajetória biográfica, né? De certa forma, tem relação com... E ele também foi uma criança sobrevivente e fugitiva do campo de concentração, né? Chegou na França, fugitiva, a família toda morta. Bem, seja como for, é um exemplo, né? Estou querendo dizer, né? Nós vamos fazer esse documentário. A gente está sempre movido, né? Pelo ato de fazer, estamos sempre fazendo alguma coisa, né? E acho importante nesse processo, né, criativo ter um referencial da ULI, né? Eu acho muito importante, porque a ULI é um exemplo, assim como o Luiz, o João, de como é importante
na minha memória, né, afetiva, existencial, o Museu da Imagem do Som, porque eu a conheci no museu. Sim. Ela me procurou, não sabia quem era, nada, né? Com o trabalho cinematográfico, a obra, né, audiovisual que ela fez para exibir lá, né, no museu. Jamais poderia imaginar, né, que a gente ia continuar, né, tendo esse contato. Então, eu acho que essa é uma questão também importante, sabe? As pessoas, a expressão artística, assim, autêntica, né, verdadeira, profunda, existência, né, com devoção e abertura, né, digamos assim, permite, é um mediador, né, para o encontro entre as pessoas. E é desse encontro, desse diálogo, né, que a gente se torna humano e vivo. E, aliás, eu acho que é a única maneira de sobreviver à pesada, asfixiante, né, realidade que recai, né, sobre nós. Se não fosse esse encontro, essa expressão, né, e de pessoas como vocês, com certeza era fácil, muito fácil cair no desespero, né, nihilista e achar que não há futuro. Mas como existem vocês, e eu sei que nos 4 cantos do mundo, né, a gente cruza, né, mediado aí, né, inclusive pelas redes sociais e pela arte, né, pessoas, como todos nós, né, como vocês, que vivem e sobrevivem nessa realidade apontando, né, como semente de um futuro e de esperança para a humanidade, né? Nem tudo, nem tudo está perdido. Eu acho que a arte, sabe? A arte é libertária, né, transformadora, e é o que nos permite ser humano, né? O que torna agradável, inclusive, o nosso encontro aqui, né? Sim. Eu estou tendo uma ideia aqui, aliás, 2 ideias, pensando no João. Né? Bom, a primeira ideia é sobre possível documentário. Assim, né? Tenho proposta, até já que está os fatos, não sei se a UI toparia também dar um pontapé nesse projeto, né? De repente pode sair. Tipo assim, em vez de ter alguém para dirigir, olha, nós vamos fazer assim, poderia, isso eu acho que é necessário, tem que ter, né? Alguém dentro de fora, mas poderia partir também da liberdade de como foi no início aqui, como eu gostaria de ser visto. Por exemplo, o João, como artista plástico, como ele gostaria de ser visto as obras ou o artista. Ele poderia se dirigir, autodirigir, né? E a câmera estaria a serviço dele, né? Como se ele fosse um diretor dele mesmo. Uma parte. Aí ele entraria assim, ele, eu, o Oreste também, a Uli também, poderia estar fazendo isso. Apresentar dessa forma. Essa é uma ideia. A outra ideia, quando você falou que a Uli esteve procurando você no MIS, eu me lembrei também que eu fiquei 40 dias aí dentro fazendo o filme, né? Então eu tive a liberdade de transitar mais pelas dependências. Uma delas foi aquele espaço onde ficam guardadas as esculturas e alguns objetos. Ali me parece que um tempo atrás serviu como oficina, você viu? Parece que tinha um artista que usava aquele espaço para dar oficina. Eu até ia perguntar se o João sabe disso, teria também vontade, depois que abrir o MIS, sei lá, uma ideia que estou jogando, né? Abrir o acesso ao público, ele teria uma ideia de aproveitar aquele espaço e promover esse curso, né? De artes plásticas. Essa é a ideia, está jogada, só para você ter a noção de que há uma possibilidade. Para mim deu uma cortadinha aqui. Ideia, eu não sei a administração como é que vem isso, teria que discutir com o diretor lá, né? Você lembrou bem e teve uma experiência muito interessante ali de formar um espécie de um ateliê aberto. E tinha um rapaz e uma moça. Infelizmente, a
as duas pessoas sensacionais, sabe? É uma arte bem libertária, muito jovem, né? E era muito interessante a experiência deles ali. Quem era? Não consigo lembrar, Eu tenho que também fazer um não. esforço de memória, o nome dela, e Ah, não lembro o nome dela. Era uma pessoa. sim. Acho até que ela abriu um outro espaço, assim, autônomo, ela. Mas era uma experiência, para mim foi muito importante, porque nunca tive contato, né, mais próximo com artes plásticas nesse universo de vanguarda, de Estou lembrando experiência aqui. inicial, sabe? Foi uma experiência assim, muito interessante, a convivência com ela e com o rapaz. Infelizmente, eu não consigo lembrar do nome, né? E ali no pátio interno do MIS, né? Entrando no pátio, à esquerda, ali teve um período que era mesmo um ateliê livre, e ela ocupava, depois também o rapaz. Por incrível que pareça, que eu lembrei dela também, mas ela era minha amiga. A gente fez um curso juntos, mas eu não consigo lembrar o nome dela mesmo. Eu não consigo também. Mas a sua ideia é interessante, Luiz. Porque a questão mais é uma questão assim, não sei se eu consigo explicar com clareza. Eu tenho que até tomar cuidado assim com as É, palavras, porque talvez eu não consiga a clareza necessária e pode gerar ambiguidade. sim, Eu acho, mas eu vou falar não nesse caso, mas metaforicamente, né? tá. Existe o artista com a sua individualidade, sua maneira de ser e a sua obra, né? Bem, assim como cada pessoa é diferente da outra, né? Então os artistas também são um diferente do outro, independente da arte que ele produz. Os cineastas são diferentes entre si, os teatrólogos, os atores, os artistas plásticos. Graças a Deus. Então pesa muito a subjetividade, eu acho. Então, existe aí no campo da subjetividade, nem estou falando campo, é, no campo especificamente artístico, né? Então, as subjetividades, elas envolvem, assim, pessoas que têm uma postura, né, mais, diria assim, mais radicalmente contestatória, né, no seu comportamento, né? Eu acho muito importante essa radicalidade, acho válida. Seria como se fosse um artista que não faz assim, nenhum tipo de concessão, né, enquanto pessoa, então consegue fazer algo, mas com alcance, digamos, restrito, né? Existem outras pessoas, artistas ou não, que têm ginga, têm flexibilidade, né? Sabe captar o ambiente e transitar, né? Sabem entrar no inferno, sair do vai se adaptando, ela vai se adaptando aos contornos, né, das pedras. É a Embora água, eu né? acredito O que, Geraldo não era muito líquido, né? eu acredito também que a água mole em pedra dura. Agora o Perina era líquido. Exatamente. Quem? Então, eu acho Perina. que Tomás Perina. Tá. eu acho que, pelo que eu conheço de vocês dois, né, que já atuaram no Museu da Imagem do Som, eu acho que talvez estejam entendendo, né, o que eu estou falando. Sim. Então, vocês são pessoas que já demonstraram, né, que além de serem artistas, são pessoas também que têm essa ginga, esse jogo de cintura para poder atuar, né, dilatando os limites de uma máquina, né, burocrática, que não é organizada, Agora eu entendi. entendeu? Sim. Ela não É, é,
Né? E eu entendi nessa experiência também que estive lá desse tempo todo, ali fui sentindo Exato. e a necessidade dessa flexibilidade. Isso. Aliás, uma coisa que eu admiro muito no Luiz e me permite muito essa aproximação, essa ginga, essa habilidade de contornar os obstáculos, e o Luiz tem em grau máximo o que eu tenho em grau zero. E a iniciativa de produzir, de fazer as coisas. Eu penso muito, mas não faço nada. Né? Só. Nada. Eu acho que né, Luiz tem essa parte de cinema. Eu acho que você, Oreste, você é um escultor do pensamento. Bonito, João, bonito. Gostei. Mas Isso não é frase minha, isso é frase, mas eu acho que ela serve. Eu acho que é legal. E até digo a vocês que é muito interessante.